TV Zaratustra, completando 3 semanas. Há 3 semanas no ar, também no TikTok, barros.silvio, no Kawaii, Silvio Barros, e no Instagram, silvio.barros.79. Separei para começar hoje os takes com o Titã. Para mim, dizem que ele e Jacques Derrida são os dois únicos filósofos nietzschianos realmente. Aí tu vai falar, pô professor, mas existe nietzschiano? Não existe nada mais anti-nietzschiano do que chamar de nietzschiano. Professora Marton chama de nietzschiano, saudoso mestre Roberto Machado chama de nietzschiano. Então, sei lá, cada um chama como quer, né? Uma das coisas que mais me cansam no mundo acadêmico da universidade são os caga-regras. Nossa, mas é um desdizendo o outro o tempo inteiro. Os dois signos, se fosse... exemplifique os dois signos da universidade, do mundo acadêmico. A flacidez e o desdizimento. São pessoas flácidas se desdizendo o tempo inteiro. Mas antes de tudo, um cafezinho. Nossa, o lugar chato. O lugar de gente mal comida. Mal resolvida. Eu tô para contar essa história. Eu fiz um vídeo um dia desse, daqui a pouco eu lembro, que eu falo que eu não tinha que eu estava preparando, a minha pesquisa estava 77 meses sobre o conceito do Ibers. Aí eu perguntei assim, você quer aprovação de quem? Do professor Gilvan Fogel, do professor Marco Antônio Casanova, que estudou contigo? 2 causos. O primeiro do Casanova, a última vez que eu entrei no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, perto aqui de casa, no Largo São Francisco, no centro do Rio. Aí tinha uma defesa de tese lá, de uma menina. Eu fui encontrar um amigo para almoçar, ele atrasou 1h30, que ele estava na defesa dessa tese, e acabou eu não indo almoçar com ele. Mas foi a última vez que eu pisei lá. Aí o Casanova perguntou para mim assim, você voltou para cá? Tipo assim, você voltou para o rebanho? Eu falei assim, eu não caibo nesse lugar. Não caibo. A filosofia que eu quero praticar é numa cúpula de vidro na beira do mar com a brisa. Aí nesse dia eu estava a fim de dar umas oficinas, dar um workshop de filosofia. Aí cheguei para mestre Gilvan Fogel, falei assim, professor, eu estou a fim de dar umas oficinas, eu podia tomar um café com o senhor? Aí ele falou assim, não, eu estou indo ao aeroporto buscar uma pessoa. Eu falei, perfeitamente, posso voltar aqui outro dia? Aí virou as costas. Daqui a 20 minutos eu encontro lá embaixo. Eu falei, nossa professor, tem trem-bala, hidrogênio para ir ao aeroporto e voltar? E ele abaixou a cabeça como um menino pego na mentira. Aí eu te pergunto, o que adianta tu ser um grande acadêmico e você ter uma reação de menino dessa? Não é melhor tu ser primeiro sujeito homem da vida? Fala assim, olha cara, me dá o teu telefone, quando eu puder eu ligo para tu. E não ligava nunca. Ou até sentava 10 minutos, eu tenho 10 minutos, me explica o que você quer de mim. Se convencesse ele ficava mais 10. Se não convencesse, pedia licença e ia embora. Aí tu vê
aquele arcabouço acadêmico, e mentindo e agindo que nem um menino. Então, com todo respeito a eles são pessoas precárias. E eles têm toda a pinta que eles devem trepar muito mal. Mas vamos lá. Wolfgang Miller-Lauter, capítulo 6, A Caminho do Além do Homem. Ele anuncia o além do homem, que deve ser não apenas a meta e o sentido do ser humano, mas também o sentido da terra. O próprio Zaratustra não é ainda além do homem, somente como sombra chegou até ele a beleza do além do homem. A sombra delineia os contornos do além do homem, de modo confuso talvez, ou até mesmo desfigurado, mas de tal forma que algo que ele poderia ser se permita adivinhar. Também a sombra proporciona uma imagem. Nela anuncia-se que o homem deve tornar-se. A imagem do além do homem não deve ser uma ficção, enquanto mais elevado que pode ser desenvolvido. Ele assume precisamente o lugar daquilo que apenas se ficcionou como mais elevado. Só agora a montanha do futuro dos homens está em trabalho de parto. Deus morreu. Nós queremos agora que o além do homem viva. Todas as imagens de homem até agora existentes devem despedaçar-se frente à imagem do além do homem, assim quer Zaratustra. A meta do além do homem não pode ser dada. E de fato, não porque ela jaz, como Heidegger escreve, na essência do ser humano. Que toda meta de conteúdo particular, toda determinação desse tipo permanece sempre meio ocasional e não essencial. O além do homem representaria a ausência de determinação essencial da potência incondicional, mesmo que Nietzsche não tenha se expressado desse modo. A potência incondicional seria o puro sobrepujar enquanto tal, ultrapassar, ser superior e poder mandar, incondicionais, o único e supremo. Isso tudo é Heidegger, isso tudo é interpretação equivocada. O além do homem seria enquanto sujeito supremo da subjetividade completa, a pura potência da vontade potência. Sua determinação incondicional residiria justamente na ausência de determinação de conteúdo. Aí, voltemos à história do... Não chama ele de mestre, não, ele é professor. O professor Johann Vogel. Estava no Facebook postando as minhas coisas de Nietzsche, sempre fiz isso. Dava uma aula aqui, outra aula ali, produzia artes plásticas, ainda não fotografava, ou estava começando a fotografava basicamente a natureza, e não tinha vindo para o meio urbano fotografar. E um menino lá do IFIX, um Casanovete, como uma amiga minha da UERJ os chama, os discípulos de Casanova, e ele postou algo, uma reflexão sobre Heidegger. E eu falei na cara dele, na lata, Heidegger foi nazi. Aí ele veio com aquela velha legalega, não, como é que você vai interpretar o pensamento de Heidegger? Eu falei, cara, Heidegger foi reitor de uma universidade nazi. Heidegger é um nazi praticante. Repito, para tu varrer rua na Alemanha, você tinha que ser do partido. Para tu ser reitor de Heidelberg, a principal universidade, a universidade de 1000 anos, tu tinha que ser mega nazi. E ponto. Entendeu? Você pode até colar no peito. Eu adoro Heidegger, mas tu tem que assumir que ele foi nazi, cara. Professor Egle Malheiros, que era marxista, leninista,
ela tinha uma reflexão crua. Pensador nazi, para mim, é na lata do lixo. Sejamos radicais assim? Não sei. Eu tenho um problema com Heidegger, porque eu tenho um problema com os nazis. Eu estudei desde os 8 anos de idade, Segunda Guerra Mundial. Estudei dos 8 aos 35 anos. Qualquer filósofo que estude Heidegger, eu sento com ele, aonde ele quiser, quantas horas ele quiser, para discutir Segunda Guerra Mundial. Quantas horas ele quiser. Quantas horas. Duvido que algum deles estudou mais história que eu. Pode ter estudado mais filosofia, mas história não estudou mais que não. E Segunda Guerra Mundial menos ainda. Aí eu falei, aí ele falou assim, pô, admiro você, alguém que foi aluno do professor Gilvan Vogel, chama Heidegger desbocadamente de nazi. Aí eu contei essa história do Gilvan Vogel fazendo papel de menino para mim. Aí eu vi aquele grande mestre baixando a cabeça, aquele alemãozão branco, gordinho, flácido, baixando a cabeça e ficando vermelho. Quando eu perguntei, nossa, mestre, já tem trens de hidrogênios super rápidos para levar ao aeroporto e voltar em tão pouco tempo? Essa é a vida acadêmica, uma vida que eu fugi, sabia? Com muito gosto. Fugi para ser artista, para ser poeta, para trabalhar em teatro. Trabalhei até, fiz alguns trabalhos, algumas participações laterais em cinema, mas me deu muito mais gosto. Pelo menos eu não fiquei flácido, enfim. Pelo menos eu não preciso mentir para as pessoas. Se eu não quiser, cara, eu não quero te aturar, me enche o saco, arruma outra. Mas eu não vou contar a história que eu vou para o aeroporto. Todo querer é querer algo. De fato, o além do homem quer a potência, incondicionalmente, ou seja, a potência ilimitada. Um fragmento. Nietzsche não quer dizer com isso que o além do homem deve conduzir a humanidade, no sentido de conjunto dos homens, à sua altura. Os medíocres devem permanecer medíocres. O além do homem é exceção, que pressupõe a continuidade da regra. Sua doutrina do além do homem está em antagonismo com as doutrinas do progresso socialmente orientadas. George Simmel. Entre a doutrina ético-social do valor e a doutrina nietzschiana do valor, a cisão é profunda. Falta o princípio último comum, cuja harmonia é demonstrada como uma doutrina convenceria também acerca da outra. E por isso, não se contrapõe nelas argumentos, contra-argumentos ou opiniões, mas fatos, duas maneiras humanas de ser, que não podem mais convencer logicamente, mas apenas persuadir ainda psicologicamente, ou preponderar praticamente. Para fechar, ao procurar apresentar o além do homem em relação ao homem caótico da modernidade, o autor de Zaratustra acentua a força que reúne de maneira poderosa o que é antagônico. Essa é a TV Zaratustra. Eu falei de dois, né? O outro é Derrida, que eu assumo que eu estudei pouco. Mas Miller-Lauter, eu tenho o meu conhecimento dele. Então, para mim, já que eu não estudei muito Derrida, mal li Derrida, assumo isso, Miller-Lauter é o único filósofo realmente nietzschiano que existiu. Nós outros somos operários da filosofia. Alguns muito bons, alguns mais ou menos, alguns midiáticos, alguns que são estrelas da academia, mas o texto é fraco.
outros que aparecem bem menos, mas o texto é bem melhor, mas todos operários. Eu, clandestino, que fujo da universidade, da academia para ser artista plástico, porque não queria ficar flácido e mentiroso como eles, porque não queria viver das pequenas vaidades dele, quer ser vaidoso, então seja mesmo. Vai ser artista, porra, para aparecer. Quer aparecer, vai ser artista. Ficar incubado de professor universitário querendo aparecer, ter sectozinho de aluno e ir para bar próximo à universidade para ficar cagando regra, para aluno ficar babando. Ah não, isso é pouco para mim. Ou vai pro palco para ser ovacionado ou te tacarem ovo, sei lá, ou vai a merda. TV Zaratustra. Desculpe, hoje eu tô assim, estou sincero.